Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que está essa semana aí maravilhosa? Tá indo bem? Hoje, nessa quinta-feira, nós aqui do Bom Dia com a Rizomar queremos desejar a vocês um excelente dia, que todas as coisas boas possam acontecer com vocês no dia de hoje, tá bem? Aquela pergunta maravilhosa, você já é inscrita aqui no nosso canal? Se ainda não for inscrito, né, ou inscrita, se inscreva no canal, dá aquele like que é muito importante. Se vocês gostarem, repasse o link aí para que outras pessoas também estejam conosco. Os nossos pequenos vídeos e ilustrações diversas, sempre nós estamos fazendo nas terças-feiras e nas quintas-feiras, tá bem? Eu espero você lá. Caso goste, repasse aí para que outras pessoas também possam se inscrever no canal. Vamos lá então, pessoal, para a nossa ilustração de hoje. A nossa ilustração tem o primeiro texto muito importante que diz o seguinte: muitas vezes o não de Deus se transforma num sim. Já viu isso? Como é que pode, né? Então vamos lá. Muitas vezes o não de Deus é o sim, que tanto precisamos para que os sonhos de Deus possam se realizar em nós. Então, muitas vezes você quer uma coisa hoje porque você só consegue enxergar o hoje, né? Mas o nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra, né? O Deus do ontem, do hoje, o de amanhã. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe exatamente, na medida exata, aquilo que você tanto necessita. Então, muitas vezes, aquilo que você quer hoje não se realiza na vontade de Deus. E aí, então, esse não de Deus se transforma, então, num sim lá na frente, porque o sonho de Deus se realiza também, tá bem? Vamos lá, então? A nossa ilustração de hoje conta uma história de uma pequena criança que morava numa família religiosa, numa família cristã, e naquela noite, o papai e a mamãe foram à igreja para lhe ouvir a palavra de Deus. Aquela criança tinha 5 anos e ela sentou ali na igreja e ficou ouvindo a ministração, né, daquele líder religioso, falando sobre a resposta de Deus. E durante toda aquela ministração, o pastor dizia o seguinte: Deus sempre responde às orações. Não fica uma oração que você faça a ele que ele não tem então a resposta. Ele responde todas. Aquela criança prestou muita atenção. Ela achou aquilo o máximo. Então ela veio para casa com o coraçãozinho assim todo feliz, todo esperançoso. E aí então, antes de dormir, ela fez a seguinte oração. Olha a oração que aquela criança fez com apenas 5 anos de idade. Ela disse o seguinte para Deus: Deus, eu peço em nome de Jesus, porque hoje eu ouvi na igreja, eu aprendi na igreja que nós podemos pedir todas as coisas e que nenhuma oração fica sem resposta. Então, Deus, eu vou te fazer um pedido nesse momento. Querido Papai do Céu, eu quero muito que o Senhor mude a cor dos meus olhos. Eu quero ter um olhinho azul. Imagina, ela queria agora que Deus transformasse o seu olhinho castanho em olhos, né, no olhinho azul, nos olhos azuis. Então, ela fez a oração e pediu: Senhor, eu te peço isto em nome de Jesus. Senhor, é só mudar a cor do meu olho, eu quero um olho azul agora. Em nome de Jesus. Ela fez a oração e foi dormir. No outro dia, ela amanheceu e foi rapidamente lá no espelho e olhou. Adivinha, gente, adivinha, minha galerinha aqui do Bom Dia com Rizomar, adivinha o que aconteceu? O olhinho dela continuava castanho. Deus não respondeu a oração daquela criança. E ela ficou muito triste, ela ficou muito chateada. Ela falou: puxa vida, diz que Deus sempre dá resposta, né? Por que Deus não me ouviu? Eu queria tanto ter o meu olhinho azul. E ela ficava o tempo inteiro reclamando daquilo.
Passaram-se os anos e aquela criança, né, foi crescendo, se tornou uma adolescente, uma moça, mas o sonho dela era ter o olho azul. Como ela vinha de uma família religiosa, ela se tornou uma grande missionária. E ela foi para um país além mar para ajudar então a salvar, a resgatar muitas crianças, né, que eram oprimidas, que eram vítimas, né, de massacre, que viviam longe dos pais. E ela foi com a missão, né, com um intuito, juntamente com um grupo grande de missionários para salvar aquelas crianças. Só que não era uma missão fácil. Ela deveria, então, para entrar naquele grupo, né, de pessoas daquele país diferente, ela precisava se mudar a roupa, né? Ela teve que se disfarçar. Então, ela colocou roupas diferentes, colocou, então, um pano assim no seu cabelo, a sua pele, ela passou tipo uma espécie de um pó escuro, ela ficou totalmente escura da cor das pessoas, né, daquela região. Porque se ela fosse da forma que ela estava, todos iriam, né, desconfiar. Então ela se misturava no meio do povo para tentar resgatar aquelas crianças. E no meio daquelas missionárias ali, ela encontrou uma outra missionária, uma outra moça também, que era muito, muito amiga dela, só que quase a amiga não percebeu. E aí quando a amiga se encontrou com ela, falou: "Nossa, eu vou te fazer uma pergunta agora, amiga. Quase que eu não percebi que era você. E nessa nossa missão tão assim, missão impossível quase, eu vou te falar, relembrar aquilo que você pediu para Deus quando você tinha 5 anos de idade." Ela falou: "O que aconteceu?" Ela falou: "Lembra quando você era pequenininha, que você tinha 5 anos? Aquilo ficou marcado na minha vida quando você contou. Você queria que Deus mudasse a cor dos seus olhos. Se Deus tivesse colocado os seus olhos naquele outro dia na cor azul, você não estaria aqui conseguindo resgatar essas crianças. Por quê? Como que você iria entrar aqui loira com os olhos azuis? Você seria a primeira a ser morta. E hoje quase que eu não te reconheci. Você está com seus olhos castanhos, com a roupa, com a cor de pele totalmente camuflado, que ninguém sabe que você então é uma estrangeira. E olha que trabalho belíssimo que você está fazendo." Moral da história: nem sempre o não de Deus é ruim. Olha, eu vou ler novamente o nosso texto principal. Muitas vezes o não de Deus é o sim que tanto ele precisava para realizar o sonho dele na sua vida. Então, se você está clamando por algo que ainda não deu certo, pense, pode ser o não de Deus, que vai se transformar lá na frente como um sim maravilhoso, ok? Não desista, não desista. Aprenda a confiar que o não de Deus pode se transformar também num sim, ok? Um beijinho, galerinha, e eu volto na próxima terça-feira. Tchau, tchau.